Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. É uma música que continua, né? Que não vai morrer nunca, né? Não é uma música de moda, a bossa nova. É uma música que é imortal, né? Então vai estar sempre renovando o seu público. E eu acho muito legal realmente quando vejo assim, pessoas mais jovens curtindo ali, né? E tem pessoas até, que engraçado, né? Você dizer que às vezes não conhecem e ficam conhecendo no próprio show. Falam, que música legal, que música interessante, né? Música diferente, que música relaxante, cool, né? Que letra legal, que melodia maravilhosa. Acho que até isso acontece, assim, de alguma forma eu estar fazendo um trabalho de divulgação, né? De mostrando essa música para pessoas que não conhecem. Muito bem-vindo a mais um podcast do Correio Brasiliense. Hoje eu estou aqui com a minha colega Mila Ferreira, da Editoria de Cidades, e juntas nós vamos entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo, 2 em 1, Thiago Sá e Newton Jobim. Muito bem-vindo ao podcast do Correio. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E a gente já começa perguntando para o nosso compositor, produtor musical, conhecido na cena da música em Brasília, por que 2 nomes, né? O que faz Thiago Sá diferente de Newton Jobim e vice-versa? Muito legal. Pois é um trabalho bem diferente o do Newton, né? O Newton Jobim, bem diferente do trabalho que eu fiz até agora como Thiago Sá, né? E o Thiago Sá faz um trabalho totalmente autoral, onde mistura diversas influências musicais, né? Rock com MPB, com música eletrônica, com até rap em algumas faixas, né? Mais recentes. E o Newton não, o Newton é um purista, né? Ele só toca bossa nova e só cover, né? As músicas consagradas, assim, da bossa nova, né? Se bem que também estou incluindo no show uma autoral, né? Que eu chamo de subbossa. Pois é, e olha, ele vai ter um show aqui em Brasília, como ele já antecipou, no dia 14 de março. Newton Jobim se apresenta na Casa Thomas Jefferson com músicas da nossa querida Bossa Nova. É a Bossa de Brasília no pós-carnaval que vai pedir passagem aí. Mas a gente começou nossa conversa aqui falando de 2 pessoas. Por que criar uma outra pessoa? Por que o Thiago Sá, que é o seu nome de nascimento, de batismo, não poderia fazer esse papel? Ótima pergunta. Porque justamente é muito diferente, assim, né? O trabalho é bem diferente, né? O Thiago é essa mistura de influências, né? Quase sem limites, né? E o Newton é bem delimitado, bem purista, assim, bossa nova 100%, né? Que eu adoro bossa nova, né? Sempre gostei de bossa nova e sempre tive vontade de fazer um trabalho assim, mas como é muito diferente, né, e querendo ou não, assim, aqui em Brasília as pessoas me conhecem aqui, né, tem música que toca na rádio, né, então, assim, por essa diferença tão grande, eu achei mais interessante, né, criar esse heterônimo, né, que tem uma personalidade própria, inclusive diferente da minha, né. Ele é um cara, assim, que ele não gosta de controvérsias, né, nem líricas e nem musicais, assim, a coisa dele é bossa nova, né, e tocar bossa nova para todos os públicos, em todos os lugares que estiverem abertos à bossa nova. E falando um pouco do seu trabalho autoral, eu queria que você falasse um pouco sobre os álbuns, foram 3 álbuns que você criou só de músicas autorais, como o Thiago, e gravou com músicos que também gravaram com Caetano Veloso, é isso mesmo? Sim, sim. O meu primeiro disco, Reação da Alquimia, ele foi gravado no Rio de Janeiro, e teve a produção do Lucas Santana, e
A gente gravou no Rio com a banda dele do Rio, que na época era o Marcelo Calado, que era o baterista da banda C, do Caetano Veloso, que gravou os últimos 3 discos do Caetano, né? Essa banda C. O Marcelo Calado na bateria e o Ricardo Dias Gomes no baixo, que também é da banda C. Então foi uma experiência fantástica, assim, para o primeiro disco. Foi realmente um presente, assim, poder gravar com essa galera, assim, que realmente fantástica, assim, muito criativa e muito antenada, muito moderna, né? Era justamente o que eu estava querendo, que era justamente essa mistura, né? Trabalhar a linguagem musical, procurar fazer uma música nova, né? E assim, foi uma sorte conseguir me unir a esse pessoal que realmente que faz esse tipo de coisa. Também aquela galera de Pernambuco, né, com o Mangue Beat também tem toda essa mistura, essa busca por uma coisa nova, né? E para quem quiser ouvir esses álbuns, eles estão nas plataformas de streaming, tá no YouTube, como que faz? Estão em todas as plataformas de streaming. O Reação da Alquimia, o primeiro, o Querelas de Brasília, que é faz aí uma referência, eu lancei na época da pandemia, né? Faz uma referência a Aldir Blanc, né? Que fez a letra de Querelas do Brasil, que a Elis Regina gravou, né? Só que, assim, Querelas do Brasil é meio bossa, né? Aquela coisa. E Querelas de Brasília é mais rock and roll, inclusive teve um solo de guitarra na música, né? Do Marcelo Barbosa, que é guitarrista do Angra, né? Que é uma banda até de metal, assim, né? Então, mas não é um rock puro, apesar de ter a participação do Marcelo, é sempre aquela mistura. Tem eletrônico, tem algo sempre de música brasileira, assim, até na minha forma de cantar, que é uma forma suave, né? Assim, né? Então, e o outro álbum é o Música pra Tiago Sar. Né? Fazendo aí uma brincadeira com o meu nome, né? Agora, Brasília sempre foi conhecida pelo rock and roll, né? O rock de Brasília, especialmente ali dos anos 80, já fez muito sucesso, né? Estourou até fora do Brasil. Por que você também não seguiu para esse caminho do rock and roll, já que tinha ali uma avenida, né, aberta, aquela picada aberta ali nos anos 80, que se transformou numa avenida que hoje tem muita gente aí navegando nessa avenida, que os meninos abriram lá atrás, né, Renato, o próprio Dinho Ouro Preto, né? Por que você não seguiu também, uma vez que também tem uma pegada rock and roll aí, né, na sua música? Tem uma influência, sim. Porque eu comecei tocando inspirado por essa galera do rock Brasília, do rock nacional, principalmente do rock Brasília. Eu sou autodidata na música, né? E eu comecei tocando violão, tocando Legião Urbana, Capital Inicial, né? Eu não sei se vocês lembram, antigamente tinha aquelas revistinhas que vendiam na banca de jornal que vinham com os acordes, né? A Mila não deve lembrar não, porque ela não As partituras. Já ouvi falar. A Mila já deve ter ouvido falar. Era a nossa internet na época. É verdade. E ali foi onde eu me iniciei, né? Querendo tocar violão, então, e cantar nas rodinhas, né? E eram essas músicas que eu tocava. Mas aí logo em seguida eu me interessei eu estava aqui com 14, 15 anos, eu me interessei por uma coisa bem contra a cultura, que era o metal, né? E aí eu tive essa fase, deixei o cabelo crescer, e andava de preto, e aí comecei a tocar guitarra, né? Então, e aí foi onde eu tive minha primeira banda, nessa época, e fiz um show no Sesc Garagem, isso... Né? Qual o nome da sua banda? Olha, nem lembro, era um nome em inglês, alguma coisa assim, né? Razor's Edge, alguma coisa assim. E tocava Iron Maiden, assim, né? Então, e depois me mudei para São Paulo. Lá em São Paulo eu fiz uns amigos que todos eles tocavam, foi muito interessante isso. E tinha uma banda, mas aí já não era metal, era mais rock and roll, Creedence, aquela coisa mais rock and roll. E aí me convidaram para tocar, né? E aí continuei tocando. Voltei a Brasília e
sem tocar, tava na UNB, um colega da UNB, cara, a gente tá precisando de um guitarrista numa banda de reggae. Aí eu falei, cara, reggae? Interessante. Bom, nunca toquei reggae, mas eu toco guitarra, vamos lá, sei fazer solos e tal. E aí eu me apaixonei pelo reggae, né, nessa época, e o reggae também me tirou não me tirou da guitarra, mas me levou para outro instrumento, que é o contrabaixo, porque no rock, o instrumento que se sobressai é a guitarra. No reggae é o baixo, são as linhas de baixo. Então comecei a sacar aquilo, pô, que interessante essas linhas de baixo de reggae, né? E aí comecei a tocar baixo, né? E aí tocando baixo, comecei a tocar em outras bandas de reggae daquela época, e daqui a pouco eu estava tocando com o Renato Matos, tocando baixo com o Renato Matos, que, né, dispensa apresentações. E aí o Renato Matos, ele não é mais só reggae, já é uma mistura enorme, né, de música brasileira, de jazz, música nordestina, blues, rock, né? Enfim, ele é adepto da antropofagia, né? Então, da semana de 22. Então, aquela coisa. Então, ali foi um momento, assim, muito, muito rico ali de desafios, porque o Renato tocava com uma galera já da pesada, de músicos, né? E eu era um cara linda, né? Que estava aprendendo muita coisa e aprendi muita coisa ali, né? E, então, toda essa caminhada natural, onde a música foi me levando, me fez transitar por diversos gêneros, né? Então, aí do Renato, o Renato já me deixou com vontade. Eu não cantava até então, né? Eu era um músico da banda, né? Baixista, né? Ali nesse caso. E eu admirava muito, né, o pessoal que compunha. Eu ficava assim, como é que como é que o Gilberto Gil consegue fazer uma música? Ele começa pela letra, ele faz a melodia primeiro. Que mistério, que coisa mais, né, fantástica. Então, comecei a ter vontade de compor e de cantar, né? E aí, eu depois de um tempo tocando com o Renato, eu pedi uma licença, falei, olha, eu quero sair porque eu quero fazer uma coisa minha, quero procurar um caminho, né, meu. E aí... Começar a compor também. Começar a compor e aí eu não toquei com mais ninguém, e aí eu comecei a tocar as músicas do cancioneiro brasileiro sozinho. E comecei a cantar, fazendo voz e violão. Você chegou a fazer aula de canto, não? Eu fiz 4. Com a Wilze Carioca, mandar um beijo para a Wilze Carioca. E ela, assim, realmente me deu, assim... Poxa. Me deu... Eu, inclusive, foi muito engraçado que eu já cheguei falando assim para ela, olha, eu aprendi música desse jeito, eu vou pegar umas dicas assim, e eu acho que não vou continuar, assim, porque... É a forma que eu venho fazendo. Ela ficou rindo e foi justamente o que aconteceu. E foi muito interessante uma coisa que ela me ensinou, que foi a extensão da minha voz. Até onde, né, de que nota a que nota eu consigo cantar sem fazer falsete, né? Então isso daí foi, né, uma coisa muito importante, porque aí, por exemplo, eu sou barítono, né? Então, eu coloco as músicas, né, no tom da minha voz. Que a sua voz alcança. Então, e aí, como eu estudei música, né, assim, por minha conta mesmo, aprendi a ler partitura sozinho, harmonia também aprendi estudando sozinho, né, e muito tocando com os outros músicos. E principalmente quando eu fui fazer esse cancioneiro brasileiro, que eu caí na música brasileira, e a música brasileira... Ali no Renato Matos, que já era uma música mais complicada do que o rock e o reggae. Mas do Renato Matos, esse pulo para a música brasileira e para a bossa nova, foi quando eu comecei a tocar a bossa nova, foi fazendo esse cancioneiro brasileiro, voz, violão. Ali as músicas eram mais complicadas, e ali eu cresci muito também, e pude desenvolver o canto, né? E você já transitou aí por diversos gêneros durante a sua jornada musical. Por que escolher resgatar a bossa nova agora, nesse momento, como o Newton Jobim? E por que agora só largar todos os outros gêneros e se dedicar a esse? Pois é. É porque nessa época que eu fazia esse cancioneiro, essa época foi antes de começar a compor, né? Foi ali uma escola realmente, logo depois dessa época que eu comecei a compor, e depois de um tempo lancei meu primeiro disco, né? Então nessa época que eu tocava Caetano, tocava Gil, tocava Djavan,
tocava Tom Jobim, tocava aquela Zé Ramalho, né? Chão de Giz, aqueles clássicos, né? Da música brasileira, e eu tocava bastante em bares, em restaurantes naquela época, né? E solo, né? Eu descobri que a bossa nova era a que me dava mais prazer de cantar nessa época, assim. As melodias eram, assim, fantásticas, né? A poesia de Vinícius, então... E agora, depois de muito tempo, né? Assim, porque quando eu lancei o meu primeiro disco em 2012... antes de lançar, na verdade, eu tive que parar de tocar, mais uma vez, assim, para me dedicar à composição. É uma coisa que para mim era muito difícil, eu continuar tocando a música dos outros e ao mesmo tempo compor. Eu tive que parar, né? Para focar. E eu também sempre fui professor, né? Então sempre tive uma outra profissão, né? Então teve uma época que eu vivi só de música, mas foi pouco tempo, né? Então, eu para focar na composição. Então, eu fiquei 3 anos nessa... E aí as pessoas me perguntavam, e aí, tá tocando? Tá tocando aonde? Aí eu brincava, tô tocando dentro de mim. Eu falava isso, assim, né? Tô tocando dentro de mim. E aí era um exercício ali que eu tava, né, começando a escrever os primeiros versos, fazer as primeiras melodias. 3 anos depois, eu lancei o meu primeiro disco, em 2012. E quando eu lancei o meu primeiro disco, aí eu trabalhei... estritamente o autoral. Aí nunca mais eu toquei cover. Nunca mais. Eu fiquei só fazendo autoral. E aí fazia shows com banda. E o autoral, ele é muito mais difícil, né? Assim, né? Ele os lugares onde você consegue tocar são mais restritos, são menos lugares, é tudo mais difícil, né? Mas naquela época eu não sabia que era assim, então eu resolvi fazer, né? Depois eu vi e fiquei 12 anos assim, né? Com esse projeto, lancei esses 3 discos, tive 2 projetos aprovados no FAC, no Fundo de Apoio à Cultura, onde eu pude até gravar um disco e fazer shows, fazer uma turnê aqui regional. E aí agora, assim, eu acho que não sei, assim, acho que a gente no meu caso, assim, né, eu fui falando, cara, o autoral realmente né, é pesado, assim, né, porque a gente dá muito mais trabalho do que dá muito mais trabalho você criar, ainda mais com essa coisa de tentar fazer uma música diferente, né? Também é diferente você, vou fazer autoral rock. É mais fácil do que você fazer um autoral que vai misturar rock, vários isso, estilos, com aquilo, procurar uma coisa assim, então... Você ainda toca as músicas autorais no show do Newton? Toco as que cabem, né? Que tem que vão mais para bossa nova, né? Então, sim, porque teve essa influência da bossa nova, né? E por que Inevitável. o nome Newton Jobim? Pois é. Por que você escolheu esse nome para batizar o seu, como é que se diz? A segunda pessoa, o seu alter ego, bossa nova. Foi uma homenagem a Newton Mendonça e Tom Jobim. Tom Jobim todo mundo conhece. Newton Mendonça é uma figura muito importante na bossa nova, mas ele é mais obscuro porque ele faleceu muito jovem. Mas ele era foi parceiro do Tom Jobim, né, em algumas músicas, amigo de infância do Tom Jobim. Ele era pianista, letrista, multi-instrumentista, na verdade, tocava gaita e flauta também. E ele compôs com Tom Jobim músicas como Desafinado, Samba de uma Nota Só, Meditação, Caminhos Cruzados, clássicos da música brasileira, né? Que foram gravados depois por Frank Sinatra, né? E ele não viu nada disso acontecer porque ele morreu antes disso, aos 33 anos de idade, né? Então, mas é um cara muito importante ali na formação do
do Tom Jobim, né? Que o Tom Jobim foi o compositor mais prolífico e um gênio, né? Um gênio, né? Assim, realmente da música. Mas ele teve pessoas que foram importantes na formação dele, né? E uma delas é o Newton Mendonça, que ele chamava de gênio, inclusive. E como a irmã do Tom Jobim mesmo disse, em entrevistas, assim, eles dividiam o banco do piano, né? Então eles faziam música e letra, e muitas vezes em entrevistas do Tom Jobim que a gente pode ver na internet, sempre perguntavam para ele assim, mas quem fez a letra, quem fez a música? O Newton Mendonça, você? A gente fazia os dois, tanto ele quanto eu, a gente fazia letra e música, né? Então o Newton Jobim é uma homenagem ao Newton Mendonça e ao Tom Jobim. E nesse seu show, você fica só na bossa nova ou vem também coisas autorais? Como a Mila perguntou, você toca esse que vem aí no dia 14. O que a gente pode esperar? Então, o Newton Jobim só toca bossa nova. E é o primeiro grande show que você vai fazer com o Alter Ego ou já teve outros? Eu já fiz alguns shows, vários shows, assim, porque fica... Fazendo esse trabalho, que é um trabalho não é autoral, é mais fácil de você conseguir lugares para tocar, né? Então, já fiz bons shows, assim, em formato duo, que é eu cantando e tocando violão junto com um pianista. Então, normalmente eu procuro estar sempre acompanhando um pianista, até homenagem aos dois pianistas, né? Tom Jobim e Newton Mendonça. Com trio e com quarteto também, né? E esse show agora vai ser com... Um show até com um integrante a mais agora, né? Vão ser comigo 5 músicos na banda, né? Então... Eu acho que com isso você preenche uma demanda, assim, de Brasília. A gente não vê muito show de bossa nova com esse tipo de cover e com músicas autorais também, né? Então, exatamente. Porque no repertório do Newton eu também incluo uma ou outra música minha, autoral, né? Que é ali muito perto da bossa, né? Assim, que a gente pode... Ou seja, o Thiago Sá vai dar uma palhinha vai no dar show uma do palhinha. Newton Jobim. Ele vai... Um convidado em especial. Agora, fazer música em Brasília. Você estava dizendo que você esteve em São Paulo, gravou o primeiro disco no Rio de Janeiro. Por que fazer música em Brasília é tão difícil? Os meninos mesmo do rock, né, os nossos amigos ali de infância, eles só foram estourar quando eles saíram de Brasília, né? Ali, tocava ali antes nas entrequadras, ali na 308, Renato tocou muito ali, tinha também o Concerto Cabeças, que eram projetos assim que lançavam, o Cabeças lançou muita gente, né? Mas para fazer sucesso, parece que tinha que sair de Brasília. Continua assim? Eu acho que sim. Você que acompanha muito a cena musical da cidade? Eu vejo que sim. Continua isso. É aquela história de santo de casa não faz milagre, né? Então, e Brasília tem músicos fantásticos, né? Assim, mas realmente existe essa dificuldade, né? E sobretudo na cena autoral, né? Agora, isso eu acho que vem muito devagarzinho melhorando, mas bem devagar, eu acho, assim, vem melhorando, né? Porque a autoral é interessante, né? A criação. Então, se você perguntar, por exemplo, nas pessoas aqui, né, que vocês convivem, ou perguntar por pessoas assim, aleatórias, de repente na fila da padaria, não sei. Me diga aí alguns compositores de Brasília que você gosta, sem ser Renato Russo, sem ser Legião Urbana, sem ser Nath Roots, assim, sem ser essa galera que já é conhecida nacionalmente, né? Então, eu acredito que a maioria delas vai ter dificuldade para nomear, né? Então, as razões disso aí... Era isso que eu ia te perguntar. Quais são as dificuldades, quais foram os entraves que você sentiu aqui em Brasília? A falta de lugar, né, para tocar, né, o autoral, né? Porque tem muito lugar para tocar o cover, as músicas consagradas, né? Então, a falta de lugar para tocar o autoral, acho que essa seria a principal, né? Porque, assim, músicos autorais, assim, muitas vezes eles pagam para fazer show. Isso que é uma coisa que é interessante, né? Porque existe, né,
quando é uma banda, tudo bem, todo mundo veste a camisa, tá lá, né? Mas assim, quando é um projeto solo e a pessoa toca com músicos profissionais, como é o meu caso, sempre toquei com músicos profissionais, né? Então, assim, existe essa possibilidade, esse risco, né? Então, assim, isso, assim, felizmente nunca aconteceu comigo, né? De eu ter que pagar para fazer um show, né? Mas, assim, já é muito difícil, é sempre muito arriscado e aí vai chegando um ponto que no meu caso, né? Que eu confesso que eu vou, né? Perdendo um pouco, assim, aquela garra, né? Assim, do começo, né? Assim, porque a gente, é o que eu te falei, dá muito trabalho. Aí você grava um disco, né? Fica ouvindo um trecho de 3 segundos da música ali 100 vezes para tomar uma decisão em relação à mixagem, coloca no Spotify, coloca no streaming, e aí não tem aquele retorno, né? Então a gente vai, no meu caso, assim, e eu fiquei, tanto é que no ano de 2023 eu não toquei, assim. 2022 foi o último ano que eu lancei músicas novas, né? Eu lancei música para Thiago Sar, que é um disco, e lancei também um single, uns 2 singles. E você continua dando aula? Sua profissão originalmente é mestre em educação, professor de inglês, né? Você continua dando aula? Sim, continuo dando aula e gosto muito de trabalhar na educação também. Não me atrapalha em nada, pelo contrário, me ajuda e complementa, né? Eu sou formado em letras, então isso foi importante até para esse exercício de escrever música, escrever letra, né? Mas, então, como eu estava dizendo, em 2022 foi o ano que eu lancei a última coisa. Em 2023 eu fiquei parado. Eu falei, cara, cansado, assim, né? Dessa coisa. Eu tirei férias, né? E aí eu pensei comigo mesmo, falei, cara, mas eu sou músico, né? Sei cantar, sei tocar, e ficar um ano inteiro sem fazer nada, né? E aí foi aí que eu tive esse estalo, assim, de falar, cara, eu vou fazer um trabalho de bossa nova e vou tocar bastante, tenho certeza. Né? Porque não é autoral, porque já é mais fácil, né? E vou escolher um estilo de música que eu amo, que eu adoro, que eu vou ter muito prazer e vou estar me realizando ali como músico, como cantor, né? E realmente, assim, né? Eu fiz já vários shows, assim, né? Desde que não tem nem um ano, né? Então, assim, foi uma forma de estar na ativa de uma forma menos dolorosa, vamos dizer assim. E agora, você também tocou na posse do presidente Lula. Como é que foi aquela experiência, conviver ali nos bastidores com aqueles músicos tão famosos, né? Ali o próprio presidente foi ao palco. Como é que foi aquele momento? E como é que foi essa escolha dos músicos para tocar ali? Pois foi um momento histórico, né? Um momento de muita emoção, né? Assim, e realmente a esplanada dos ministérios estava lotada, né? Então, muita gente. Só que a gente tocou no palco Elza Soares, que era aquele palco, um dos palcos principais, que ficava um palco do lado do outro, era o Gal Costa e o Elza Soares. Só que os artistas de Brasília tocaram num horário, a gente tocou 10h30 da manhã, né? Que já estava lotada a esplanada, né? E as bandas mais conhecidas, né? Elas tocaram à noite, né? Então, que foi quando o presidente foi pro palco também, né? Depois dali do... Sim. Então, a gente não teve esse contato, esse contato com essa... nem nos bastidores, né? E uma estrutura gigantesca. Naquela época tinha toda uma preocupação, acho que até hoje, né? Mas naquela época, principalmente com a segurança, né? Tivemos momentos de tensão ali, né? Porque ninguém esperava um 8 de janeiro, mas havia aquela preocupação com a posse, houve toda uma preparação, porque as pessoas ficaram com medo realmente que acontecesse alguma coisa. Agora a população foi pra rua, né? Como você estava falando, desde 10 horas da manhã estava cheio. Tava cheio, assim. Inclusive eu vejo fotos daquele dia, eu falo, nossa, nunca toquei, né? Nem perto, assim, né? Pra tanta gente. A escolha dos artistas, assim, que você me perguntou, acho que foram 20 artistas, né? E foi um show bem com uma banda de apoio, cada um tocou uma música, cantou uma música, né? Eu acho que
foi a curadoria, pegaram as pessoas assim que de alguma forma tinham alguma representatividade ali, né, em relação à música, a história com a música, enfim, a cena de Brasília, né, e também E também você tem músicas com recados políticos, né? Eu lancei um disco, né, esse Querelas de Brasília, que é um EP, né, que teve esse tom, né, que foi uma necessidade, na verdade, que eu senti na época da pandemia, né, e não é assim a minha preferência de tema, mas tive muito prazer, assim, acho que foi muito, muito feliz ali, foi nesse momento que realmente eu consegui mais ser mais conhecido, principalmente nas redes sociais ali, né? Foi quando eu lancei esse disco, né? E naquele momento ali, então foi como eu disse na época, assim, meio que uma catarse, né? Eu tinha um misto de sentimentos, assim, que era sentimentos, enfim, na época da pandemia, né? De tristeza e ao mesmo tempo bastante indignação, né? Então de ver tanto negacionismo, sim, negacionismo, né? E uso político, né? Enfim, da pandemia, muita fake news, né? Então foi realmente isso acabou se tornando um material para criação, né? Foi. Uma matéria-prima. E o nome é Querelas de Brasília, que eu acho que tem tudo a ver, né? Assim, né? Então, assim, foi legal. Então, acho que também por conta desse trabalho também, com certeza teve algum peso, assim, na minha escolha. Agora, Thiago, Newton, o que você aconselharia para os músicos da cidade que estão começando, que quer ali lançar seu disco, quer fazer algo mais autoral? O que eles precisam fazer? E da parte do governo também, o que o governo pode fazer para ajudar os músicos da cidade a ter uma projeção maior, digamos assim? Você diz os músicos autorais, assim? Especialmente, né? Porque a criação às vezes é tão difícil, como você mesmo relatou, e as pessoas chegam, não conseguem às vezes um espaço, né? Como você disse, o que pode ser feito? Bom, eu acho que em termos assim da formação de músicos, instrumentistas, assim, Brasília vai indo muito bem, porque tem espaços assim como o Clube do Choro, por exemplo, que é uma grande escola de música, tem a Escola de Música também, né, que é da própria Secretaria de Educação. São espaços assim importantes assim para a formação de músicos, né? Então, Brasília sempre teve uma tradição de ter músicos muito bons, assim, né? E tem espaços para esses músicos tocarem nos restaurantes, nos bares, hotéis, eventos privados, festas, enfim, sempre o cover, porque no caso para mim, e eu acho que para muitas pessoas, foi uma escola necessária, uma fase pré-autoral, né? Mas muitos ficam aí e se realizam aí como músico, né? Nem todo músico vai criar, nem todo músico quer criar, o músico quer tocar, né? Aquela música que ele gosta, e alguns tocam até a música que não gosta para sobreviver. Por causa da demanda, né? É o e que está dando. Esse show agora, do dia 14 de março, que você vai fazer lá na Casa Thomas Jefferson, não é isso? Isso. O que o público pode esperar de repertório? Quais são as músicas, os clássicos da Bossa Nova que você vai tocar? Vou fazer uma revelação, um chá de revelação aqui agora. Bom, exclusivo. Músicas de Newton Mendonça e Tom Jobim, com certeza, né? Por exemplo? Por exemplo, Desafinado, né? Essas que você citou antes vão estar todas no show. Com certeza irão. Também músicas de Carlos Lira. Eu quis fazer nesse show. Foi muito importante, né, também. Sim, eu quis fazer nesse show. É um show curto, tá? É um show de 1 hora só,
de duração, e eu consegui colocar 20 músicas, assim, né, nesse show. Então, porque realmente eu queria contemplar os compositores, os criadores, e contar a história da Bossa Nova, ou tentar contar a história da Bossa Nova, através dos seus criadores, né? Então... Talvez João Gilberto. Tom Jobim o João Gilberto, olha que interessante, ele não é um cara conhecido pelas obras autorais dele, ele tem uma ou duas, né? Mas ele foi um cara que inventou um jeito de tocar o violão e de cantar mais músicas dos outros. Então, assim, com certeza, né, o João Gilberto, né, ele é, inclusive, considerado um dos pais da Bossa Nova, mas não como um criador de músicas, de canções, de obras, mas como criador de um jeito de cantar e de tocar o violão, né? Então, sobre os criadores de obras, né, Tom Jobim é um capítulo gigantesco, né? Assim, então, assim... Vinícius também entra. Vinícius, né? Moraes, então, a parceria mais famosa e que maravilha essa parceria, né? Você pega melodias de Tom Jobim com poesias de Vinícius de Moraes. Então, ainda tem o Toquinho, né? Nessa pois é, bem nesse lembrado. Elenco da Bossa Nova. Bem lembrado. Então, assim, e vai ter música de Toquinho nesse show, porque eu quis realmente, muito bem, eu quis realmente contemplar os criadores e os que ainda estão vivos, como o próprio Toquinho, como Marcos Valle, que está fazendo show, que eu sigo no Instagram e está na ativa, e Roberto Menescal, né, que são os que fizeram músicas importantes, né, como o Barquinho, né, do Roberto Menescal, o Samba de Verão do Marcos Valle, né. Então eu escolhi realmente os que eu considero assim que foram realmente importantes ali, e para todos eles estarem presentes nesse show. E Tom e Vinícius tem uma música muito especial para Brasília, que foi composta aqui no Catetinho, né? Que é Água de Beber. O público pode esperar essa também? Você tá revelando surpresas, assim. Mas realmente, né, tem essa história muito interessante que foi composta aqui no Catetinho, né? Quando eles vieram para a inauguração da cidade, o JK encomendou uma sinfonia chamada Sinfonia da Alvorada, que iria ser executada pela Orquestra Nacional no dia da inauguração. Acabou não acontecendo isso, só foi executada anos depois. Mas quem JK convidou para criar foi o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes. E é linda essa Sinfonia da Alvorada, né? São 4 movimentos. É maravilhoso, assim, conta a história da construção de Brasília, assim, e a música ilustra, é muito interessante quando começa a chegar os trabalhadores de todos os lugares do país, aí o Vinícius vai falando nome de cidades que a gente nem conhece, vieram de lá, vieram de cá, e a música da orquestra inclusive está nos streams, né? Eu tinha o LP, o vinil, né, da Sinfonia da Alvorada. A música vai ficando nordestina, a orquestra vai tocando ritmos nordestinos. Aí quando começa a trabalhar, a música fica aquela música de trabalho que dá uma ideia assim, então, e a poesia também ilustrando, né? Então é um filme, para mim é uma experiência assim cinematográfica, assim, aquela obra. Mas eles estavam realmente lá no Catetinho, né, trabalhando nessa e aí eles ouviram um som de música de água corrente, foram perguntar para o segurança, isso reza a lenda, né? O que era aquilo? E aí o segurança do Catetinho falou, é água de beber, camará. Aí foi aí que... Era uma fonte de água pura. Era uma fonte de água. E ainda aí que está veio lá, a água de beber, água de beber, camará. Exato. Exatamente. Mas a gente pode esperar alguma coisa da Sinfonia da Alvorada no seu show? Alguma surpresa aí pro público? Olha... Dá um spoiler aqui pra gente. Uau, eu acho que... Não, para esse show não, mas é uma ótima ideia, assim, sabe?
É porque as músicas são muito longas. Resgatar, né? E aí alguma envolve coisa. orquestra, né? Aí envolveria orquestra, porque é uma sinfonia. Mas, não, mas eu acho interessante essa ideia, né? Vou ficar sabendo isso pro futuro. E nosso tempo está próximo de acabar. Quem quer acompanhar o Newton Jobim e saber a agenda dos próximos shows, como é que faz? É rede social? Rede social, Como Instagram. que te acha lá? No Instagram, @Newton Jobim. Newton é Newton, Jobim, né? Tudo junto. E ali a gente se conecta e ali eu vou divulgando os shows que vão acontecendo. A gente tem um lugar onde tem muito show aqui em Brasília que pelo menos se tornaram assim, né, recentemente, que é o Infino na W3 Sul e tem também outro na Asa Norte, né, a Galeria Mundo Vivo. Já tem alguma coisa planejada para lá, para esses espaços? Planejada e fechado ainda não, mas com certeza a gente quer tocar nesses lugares. Inclusive eu tenho assistido bons shows lá no Infino. Pois é, o Oswaldo Amorim até estava com um projeto lá, né? Ele que é baixista. Sim, mas esse projeto continua agora, do jazz. Agora, se não me engano, é o Esdras que está comandando. Mas tem vários. Tem dia lá que tem 3 shows no domingo, assim, por exemplo. Tem 3 shows totalmente diferentes. Eu acho muito legal, assim, o Infino ali. E tem um espaço para o autoral lá também, né? Então, assim... com certeza. Agora tem muita gente que diz que bossa nova é música de velho, que a juventude gosta mesmo de sertanejo universitário. Isso é verdade? Como é que é a presença ali do público nos seus shows? A gente tem gente jovem também de olho nesse resgate da bossa nova? Sim, é uma música que continua, né? Que não vai morrer nunca, né? Não é uma música de moda, a bossa nova. É uma música que é imortal, né? Então, vai estar sempre renovando o seu público. E eu acho muito legal, realmente, quando vejo, assim, pessoas mais jovens curtindo ali, né? E tem pessoas até, engraçado, né? Você dizer, que às vezes não conhecem e ficam conhecendo no próprio show. Falam, que música legal, que música interessante. Né? Música diferente, que música relaxante, cool, né? Que letra legal, que melodia maravilhosa. Acho que até isso acontece, assim, de alguma forma eu estar fazendo um trabalho de divulgação, né? De mostrando essa música para pessoas que não conhecem. Mas eu acho muito legal quando tem o pessoal assim mais velho mesmo, assim, que aí eles se emocionam, sabe? Eles cantam juntos, assim, sabe? Então já tive experiências assim maravilhosas, assim, com esse público também, assim. E sempre casa cheia? Sim, sempre tem um público bom, assim, né? Eu nunca toquei em lugar que estivesse vazio, né? Então, muito bom isso contribui muito, né, Claro, porque tem sempre uma interação, né, ali com o público, especialmente com uma música que vem tão do coração, né, porque a bossa nova não é aquela, pelo menos a ideia que a gente tem e pelo que a gente pôde ler, inclusive acompanhar de perto, né, na leitura de vários livros sobre a bossa nova, inclusive o Chega de Saudade, né, que é um clássico do Rui Castro, que conta ali os bastidores da bossa nova. Ali a gente vê que é uma música que vinha de dentro, né, não era uma coisa que tinha lá uma fórmula comercial, né. Acho que é muito por aí. Exatamente. Era uma procura de uma novidade, né, de uma coisa nova, tanto musicalmente como liricamente também, né? Isso que é interessante. Na época da bossa nova, o que fazia sucesso na rádio era o samba de fossa, né? E aí a bossa começa, a juventude não queria mais isso. A juventude estava na praia ali curtindo, dia de sol, né? Festa do sol, dias de luz, né? Então também teve essa mudança também a bossa nova, né? Ok, Thiago, acho que o nosso tempo ali já está acabando nos estertores, mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui.
a Mila também, e aproveitar convidar para quem está nos assistindo a acompanhar lá na Casa Thomas Jefferson, dia 14 de março. Depois do carnaval ali, você descansa uma semana e vai curtir uma bossa nova na Casa Thomas Jefferson às 20 horas, sexta-feira, né? Sexta-feira. Um sextou mais light depois desse período de folia, né? É interessante isso, para dar uma descansada, né? Uma acalmada. Em entrada franca, né? É só realmente ir a Thomas Jefferson, na Asa Sul, na 906, não precisa pegar ingresso no Simpla, nada. E lá eu estarei acompanhado de Alexander Haitnock no piano e no sax, Igor Diniz no baixo acústico, Sandro Souza na bateria e Cadu Araújo no violão. Ok, Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Mila. O podcast do Correio fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.